Agora, quando ele chega e fala que eu sou mais apegado ao dinheiro do que à alma, aliás, todas as ações que eu fiz aqui, eu fiz por valores e por princípios. Porque se eu tivesse feito por dinheiro, eu estaria do lado de Bolsonaro, eu estaria do lado de Lula, eu estaria falando agora que Lula tem razão, como você falou, eu estaria dizendo que o Mito não errou nem uma vez em colocar todos aqueles vagabundos do Centrão no poder, entregar a chave do governo pro PT. Aí eu estaria pensando em dinheiro. Mas o seu discurso me parece muito coisa de canalha aqui, ó. Quem é que se lembra desse bosta? Desse pedaço de lixo aqui? Você se lembra muito bem que esse pedaço de lixo foi expulso do YouTube justamente por ter discursos como este. Vamos ver. Vai. Aí você se juntou a todo esse lixo do YouTube, né? Este bosta volta ao YouTube, ele volta como? Presta atenção como é que ele volta. Vejam só o símbolozinho no boné dele. Aqui em cima é uma runa Odal, embaixo um C de TIF, né? Ele volta assim pro YouTube. Agora faça o seguinte, faça uma pesquisa rápida no Google. Runa Odal. Tá muito difícil colocar esse vídeo lá no YouTube. Toda hora tem que voltar, editar, mudar alguma coisa, estão deixando mostrar. Agora pesquisa a respeito de Runa Odal no YouTube. Pesquise você e veja. Depois esse idiota, esse paspalho da cara de brua, vai dizer, não, isso aqui são só coincidências. Tiraram do contexto, são 13 mil horas de contexto. Vai lá, pesquisa e veja com seus próprios olhos. Com o símbolo dele é uma Runa Odal com C embaixo. Ou este cara é o cara mais burro da história do planeta, tá? Ou ele é um cínico perverso disfarçado, ou ele é simplesmente aquilo que tudo que disseram que ele é, essas coisas, né? E cinicamente volta aí, a cara de bolacha, essa cara de pastada, de bosta, de broa, de imunda. Sabe, eu tô cansado, velho. Eu tô cansado de vocês, tô cansado da canalice de vocês. Basta pensar o seguinte. Foi gratuito mesmo. Não só foi gratuito, mas eu tenho uma coisa a falar sobre isso. Gente, isso não é um argumento, gente. Quando você tá em uma argumentação contra alguém, você tá falando lá, direito de resposta contra o monarca. Cara, você não pode... o que você fez foi envenenar o poço contra o monarca. Isso não faz sentido no contexto original do seu vídeo. Isso demonstra a desonestidade da sua parte. Do ponto de vista puramente analítico, não cabia aqui. O que você faz, costuma fazer, é que quando alguém discorda de você, você acaba colocando essa pessoa em um determinado grupo. E esse grupo em que você coloca essa pessoa, você caracteriza o grupo e não a pessoa. Inclusive, uma das coisas que você mais faz, no Moura, que eu vejo claramente, é que você decidiu colocar alguns obstáculos em relação ao Bolsonaro. Você tem algumas crenças fortes em relação ao Bolsonaro. Tal como eu também tenho. Só que você parte das suas crenças em relação às atitudes dos bolsonaristas, como se essa atitude ela fosse fundamentalmente homogênea. Como se o grupo fosse como um todo homogêneo. Veja, o fato de você enxergar uma semelhança entre o monarque e o TIF, que você está dizendo que usa símbolos neonazistas, é que você está chamando o monarca, no meio da sua discussão, de nazista. Eu vi a resposta dele para você. Ele nunca falou nada que levasse a esse tipo de tom. E isso foi algo histérico, né, Moura? A sua postura aqui para com o monarca foi uma postura histérica. Foi uma postura que, assim, não só não foi em bom tom, mas não é assim que se argumenta. Principalmente porque, eu não sei se você reparou, mas tá todo mundo cansado de você usar um tom paterno e, através desse tom paterno que você tenta utilizar, você tentar estabelecer uma noção de superioridade e utilizar crenças suas como conselhos. Gente, isso não é algo saudável. Não só não é saudável do ponto de vista humano, mas não é saudável do ponto de vista de uma discussão. Você trata como se você tivesse razão a priori, como se você não tivesse que dar os seus argumentos nos assuntos. Como se você pudesse caracterizar as pessoas, aconselhar as pessoas, instruir as pessoas de um tom que ninguém te deu. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho muito curioso, Nando Moura. Mas se você coloca que o que te libertou do ponto de vista da apresentação dos autores foi o trabalho do Olavo, e que o trabalho do Olavo não vale nada, então você é um ignorante, fundamentalmente falando. Por quê? Porque tudo o que poderia ter te dado um embasamento, você negou. Os autores do Olavo que chegam a conclusões que você não gostaria de chegar, esses autores, por exemplo, você tem que desprezar eles. A não ser que você acredite que você tenha uma definição e uma explicação melhor do que o Olavo, dos autores que ele te apresentou. Ele tinha 20 anos de leitura a mais do que ele. A mais do que você no assunto. Acho que você não acha que sabia mais sobre o Quixote do que o Olavo, né? Eu realmente acho muito difícil você acreditar nisso.
Isso seria, na verdade, uma demonstração de arrogância e petulância de um grau muito significativo. Então, o que isso significa? Se você sabe menos do que o Olavo sabia sobre os autores, significa que esses autores e a apresentação desses autores te leva a uma argumentação que você desprezou como sendo valendo de nada. Então, qual a sua base para argumentar hoje? Nenhuma. Você se tornou ignorante porque construiu sua carreira em torno da história de outro homem. E agora, nem ser aluno dele você consegue reivindicar para si mesmo. E aí, uma coisa que me incomoda em torno dessa fala contra o Tiff é que uma das coisas que eu acho mais confusas, né, é o seguinte: esse símbolo que ele está usando, quando você tenta fazer essa associação, não, está acontecendo aqui é que ele é um neonazista. Mas, gente, o que isso soma ou diminui em relação aos argumentos em questão apresentados? Digamos que fosse verdade, isso aqui é uma hipótese, um mundo possível, em que o Tiff é um neonazista. O Nando Moura está certo porque o Tiff é um neonazista? É possível formular essa frase, o Nando Moura está certo. Por que o Tiff é um neonazista? Não é. Então, estranho. É uma acusação sem propósito, sem sentido, lógico. E isso demonstra bem a figura do Nando Moura hoje. A pessoa que se perdeu desse componente da razão. Ele disputa um espaço em torno de escândalos. Ele precisa de escândalos para os vídeos dele bombarem. É isso que ele precisa. É por isso que todo vídeo ele tá comprando uma treta muito grande com alguém. Por quê? Porque ele precisa ser o centro das atenções. Ele precisa centralizar efetivamente a atenção em torno dele. E aí a argumentação é um elemento... Se ele tá seguindo uma estrutura válida de argumentação, é um segundo elemento. Por quê? Porque aqui o que ele tá fazendo é um show de 14 minutos. Em que os argumentos aparecem como acessórios pro show. E não como o centro do vídeo. E isso demonstra, no maior canal de política do Brasil, isso demonstra bem qual é o nosso estágio atual da política brasileira. Pode dar play. Muito obrigado. Tamo junto. Brabo. Com centenas de reféns no poder do Hamas. O Hamas que massacra o seu próprio povo. O Hamas que utiliza o seu próprio povo como escudos humanos. Veja, você não está discutindo se as ações de Israel passaram do ponto ou não. Você está dizendo, seu merda maconheiro, você está dizendo que o Lula tem razão em comparar, certo? O que o Israel está fazendo, que é uma guerra defensiva, inclusive, ao genocídio mais perverso da história da humanidade. Você está dizendo isso, seu palhaço desgraçado. E aí você fica putinho comigo? Sabe, vocês são lixo mesmo, bicho. Vocês são dois pedaços de lixo mesmo, vocês são dois imbecis. Você é um imbecil de merda mesmo, sabe? Então, assim, você tem centenas de reféns que agora estão escondidos em Rafah. Você tem essas mulheres estupradas, esses bebês mortos, essas pessoas aprisionadas. Se tivesse sequestrado o teu pai, tu queria que o Estado fizesse o quê? Se tivesse sequestrado a tua mãe, se tivesse sequestrado a tua namorada, hein? Você ia querer que o Estado fizesse o quê? Então dá a solução. O que você acha que tem que fazer? Porque Israel liberta mil prisioneiros do Hamas para ter um único refém, e faz isso toda hora. Isso já há 20 anos. Aí fica mandando uma cacetada de mísseis em cima de Israel. Né? Dezenas de milhares. Tem um bombo de ferro lá que protege. Esses mísseis... Gente, isso não pode ser um argumento, gente. Eles estão no meio de uma guerra. E eles estão no meio de uma guerra, os dois acreditam que eles tiveram as famílias roubadas, eles acreditam que eles tiveram as famílias sequestradas, eles acreditam na violência. Gente, esse é o problema de você tentar justificar um lado de uma guerra. Do ponto de vista concreto e específico dessas ações que você está descrevendo, se o monarca quisesse tirar uma onda contigo, Nando, sabe o que ele fazia? Coisa muito simples. Ele mandava mensagem por Glenn Greenwald e pedia a ele: você pode me indicar um palestino que tenha passado por sofrimentos em Israel, que ele tenha passado por sofrimentos na Palestina, em Gaza? E ele vai conseguir uma entrevista ali, ele vai conseguir achar alguém que vai indicar ali para ele 1 hora, 1 hora e meia,
essa série de notícias de sofrimentos. Um jornalista, por exemplo, local, que saiba falar inglês, pelo amor de Deus, não é assim que se argumenta. Não pode ser em cima dos sofrimentos específicos. Por quê? Porque todo mundo tem sofrimentos específicos numa guerra. As guerras são injustas. E os exemplares desses acontecimentos não podem especificar se a ação está correta ou incorreta. Tem outros elementos que são mais importantes para justificar isso. E aí, por exemplo, você pode tratar, isso é um assunto que a gente mesmo tratou quando a gente falou sobre esse assunto com a Bárbara, que existe uma discrepância das ações, dos limites morais dos dois lugares. Mas não é que não há violência nos dois lugares. Isso os próprios judeus reconhecem, que a violência existe nos dois lados, porque é uma guerra. Isso qualquer indivíduo lúcido reconhece. Uma guerra possui esses elementos de violência. Agora, o que o Hamas possui é a noção de elementos morais, limites morais muito mais reduzidos do que Israel. Aí sim, mas isso é outra conversa. É outra noção. Pode dar play.